a que se tenha dado a administração privada. Qual é o exemplo disso? A OAB é um exemplo. Uma pessoa jurídica pública que se tenha dado a administração privada. E tem status de autarquia. Mas não é autarquia. Igual Correios. Bom, vai cair na prova sim, de advogado. Não, advogado não pode, é a exceção. Mas se cair de outro profissional, por exemplo, de dentista, médico, etc., que é uma atividade científica, que por sua natureza, e não tendo elemento de empresa, vai ser sociedade simples. E aí sim no RCPJ precisa desse requisito. E a certidão de regularidade profissional atualizada. Aqui já está falando o quê? De um ato de alteração, né? Se ela é certidão de regularidade profissional, claro que para sua constituição e para sua alteração. Então, não é só inicialmente que precisa ter essa qualificação, porque lembrem que os profissionais, eles podem passar por um processo administrativo, né? Por N motivos, e acabar perdendo a sua habilitação, ou até mesmo por requisição. Daqui a pouco o profissional fez outra faculdade, mudou, não quer mais exercer essa, vai lá e pede cancelamento. Então isso já impossibilita dele ser o responsável técnico, não impossibilita de que aquela pessoa que tem uma profissão regulamentada não possa ser sócio. Pode ser sócio, mas aí a sociedade tem que ter outro profissional qualificado para responder tecnicamente pela sociedade para os atos que ela desenvolve. O registro de pessoas jurídicas será realizado mediante requerimento do seu representante legal e consistirá na declaração feita em livro pelo oficial. Então, aqui uma dica para diferenciar um pouco de RCPJ de RTD, que o RCPJ ele é bem mais formal que o RTD. Ele tem bem mais exigências de modo geral, para acesso dos documentos. E aí, quando a gente falar em requerimento, a gente sempre vai pensar em representante legal, mas, tecnicamente falando lá, como falar, né, buscando pontos de Miranda, em presentante legal. Por que presentante legal? Representante é aquele que vai estar atuando em nome de outro por meio de procuração, por exemplo. Ele vai representar a pessoa. Ele vai presentar porque ele é a própria pessoa. Talvez muitos nem tenham ouvido falar nesses termos, mas a pessoa física, ela está presente. Ela vai ser representada quando tiver, por exemplo, um terceiro atuando em seu nome por meio da procuração. E a pessoa jurídica, a mesma coisa. A pessoa jurídica ela vai estar presente no ato, né? Então, a pessoa jurídica vai ser presentada. E ela vai ser representada quando for por procuração, por exemplo. Mas é muito comum, bem mais comum usar o termo representante legal do que presentante. Pessoa jurídica presente, pessoa jurídica representada legalmente por seu diretor. Até estava pensando nisso numa redação de escritura, que talvez se a gente colocasse presente, é capaz de todo mundo dizer, olha, o pessoal da área jurídica, está errado isso aqui, faltou o re. Uma colega dizendo aqui que botou apresentada e a parte disse, não, está errado, né? Mas, enfim, é bom saber isso, porque na prova oral, na prova escrita, isso mostra que vocês pelo menos têm um pouquinho de conhecimento de base, porque é comum o candidato querer, às vezes, ir para a prova pensando no complicado sem saber a base. A gente teve um nítido exemplo disso na prova do Paraná, que teve agora um mês, agora há poucos dias, que a prova prática caiu uma certidão. E aí, nos grupos de concurso, alguns, pois é, a nota vai ser alta, ou não vai ser alta. Por quê? Os candidatos não estavam preparados para uma prova tão fácil. Não quer dizer que a prova seja fácil, quer dizer que é um dos atos usuais e, teoricamente, básicos. Então, a gente precisa saber o básico da fundação para ir avançar para o complicado. Então, não adianta ficar estudando incorporação imobiliária e não sei o quê, e etc., e aí não sabe fazer uma certidão de matrícula, né? Ou então uma simples averbação ou até uma remissão. Então, precisa saber isso. Então, depois que souber isso, avança.
Então, assim, uma aula do Marcos, não gosto nem de dizer que é aula, né? Mas as minhas exposições, eles o pessoal é chato, ele fica repetindo, etc. Mas é melhor vocês entenderem, saberem o básico, com fundamentação, do que avançar aí em temas complexos de RCPJ e vocês não vão nem saber o porquê que existe aquilo. Então é melhor saber por que existe, de onde vem, né, do que se alimenta, e aí depois avançar. Bom, então a dica é essa, requerimento do seu representante. E já em RTD, é apresentante. Ou seja, a pessoa que chega no balcão. Quanto tempo a gente tem ainda? 10 minutos, tá. Então, no RTD, apresentante, ou seja, um interessado que apresenta o documento. Não há uma formalidade em geral, né? Lembre que em concurso tudo é exceção da exceção, né? E que RTD, então, em geral, apresentante, né? Então, representante para a pessoa jurídica e apresentante para a RTD. É uma boa dica para já começar a entender a diferença entre as duas. Não é a mesma coisa, embora eles andem juntos, né? RTD e RCPJ, eles têm uma qualificação, um procedimento diferente. A gente sabe que a prática, às vezes, indica um caminho um pouco diferente, a norma outra, mas, enfim, e o meio acadêmico ainda outro, terceiro diferente. Mas já começa a divisão aí, pelos termos, e aí, muitas vezes, por RTD, nem mesmo é necessário o requerimento. Já de RCPJ, e aí vocês vão ver um pouco mais à frente, de que aí é uma formalidade, inclusive, com previsão em lei. Bom, feito o requerimento, quem sabe a gente continua isso aqui depois, né? A gente continua depois para não estourar o tempo aqui. Então, vamos para o pequeno intervalo, rapidinho a gente já volta.